Voltamos à entrevista com o engenheiro Luiz Paulo Veloso Lucas, falando sobre a burocracia do Estado. Luiz Paulo, você comentávamos sobre, dei um exemplo, né, do caso de um chefe de obras que rasgava os processos. Pois é, porque o processo do setor público devia ter qualquer outro nome, João, José, Joaquim, menos processo, porque ele justamente não é processo. O cara dá uma carga no processo, que ele dá um pedaço da decisão. Ele não está ajudando a tomar a decisão, ele está se protegendo de uma eventual decisão errada. Aí vai para um outro órgão, aí o cara lê o despacho no processo anterior e faz um outro despacho. Quer dizer, ali não está construindo uma solução para aquela decisão. Sim. Porque fraciona a decisão de forma temática e dá para as pessoas darem pedaços de decisão. E elas não são responsáveis pela decisão em seu conjunto. Então, essa é a origem... Também não tem compromisso, né? Não tem compromisso nenhum, nem responsabilidade. Sim. Então, ninguém tem responsabilidade pelo resultado no setor. Eu dei o meu parecer. Já falei. Aí eu já falei no processo. Então, aquilo ali é uma opinião que ele deu sobre o que deveria ser feito ou sobre um pedaço que diz respeito à responsabilidade dele, mas ele não tem responsabilidade sobre a decisão como um todo, né? Pode ser até um aeroporto de Vitória, por exemplo. Pois é, aeroporto de Vitória. Tem coisas, eu já vi coisas do Arco da Velha. Sim. E justamente por causa dessa separação, desse negócio do processo que vai... Quando eu tive 2 vezes em Brasília, na equipe econômica do governo federal. Tinha uma brincadeira lá, que era o seguinte: aqui a gente não pode tomar decisão nenhuma. O segredo do sucesso aqui em Brasília é não decidir nada. Sim, porque não toma processo. Aí você não toma processo, ninguém te persegue. Nunca diga não. Nunca diga não, mas também nunca diga sim. Sim. Então, ou diga sim e tal, e vai empurrando com a barriga. Então, a burocracia... Essa é a burocracia brasileira. A procrastinação, quer dizer, não decidir, passar a bola para o lado, é que é o inferno, e isso é o que está na origem do problema burocrático. Veja o que acontece com o atual governo federal. No atual governo federal, eles estão executando 6 orçamentos simultaneamente. Ou seja, como assim? Tem desembolsos feitos pelo Tesouro Nacional que se referem a um empenho, ou seja, uma decisão de gasto de 6 anos atrás, do orçamento de 6 anos atrás. Então, quer dizer, aí o que acontece? Parece que... Mas isso é legal? Não, é legal, só não é inteligente, só não é... funcional. Só não é funcional, né? Então, quer dizer, o gasto público é uma espécie de corrida de obstáculo. Sim. Então, primeiro você bota no orçamento, aí criou uma rubrica, depois tem que empenhar, depois vai contratar, vai licitar. Quando vai desembolsar, é lá adiante. Então, esse tempo que leva da decisão do gasto para o desembolso, que pode chegar a 6 anos no atual governo... E pode ter um contingenciamento ainda. O contingenciamento, o que é o contingenciamento? É quando você faz um orçamento muito maior do que o dinheiro que tem em caixa, Sim. Você só executa, você só paga o dinheiro que você tem em caixa. Então, o que ficou empenhado sem dinheiro em caixa, fica como o resto a pagar. E vai para depois. Ou então é contingenciado, não é contratado. Então, isso tudo é uma coisa que faz um tempo enorme entre a decisão e a ação, e a consequência da ação, né? Sim. Então, por isso é que o Brasil é um cemitério de obras inacabadas e de processos, e as pessoas têm uma ideia errada. E caros, né? Não, o caro não tem... Quando você vê, a refinaria foi orçada em 15 e já está a 60 bilhões. Sim. Ou o aeroporto que estava orçado em 50 já está em 300 e nem metade. Isso tudo a gente costuma achar assim, que é só uma questão de corrupção. Claro, isso facilita muito a corrupção. A corrupção não nasce em ambientes organizados. A melhor maneira de combater a corrupção
é combater o desperdício e a burocracia excessiva. Você ter o que tem uma palavrinha em inglês que se chama accountability. Sim. Né? Quer dizer o seguinte, controle sobre o resultado daquilo que foi feito. Né? Sim. Então, num ambiente de burocracia, tudo fica a culpa da burocracia. E tem uma ideia errada que quanto mais burocracia, que a burocracia é um elemento que atrapalha a corrupção. Não é verdade. É o contrário. Quanto facilita, menos, né? Burocracia, é um ambiente excessivamente burocrático, sem controle, sem accountability, que permite que a corrupção aconteça. Né? E parece, tem até aquele sistema, né? Criar dificuldade para vender facilidade. Né? Aí tem sempre um cara que vai dar um jeitinho e esse cara acaba sendo beneficiado. Exatamente. Então, quando a máquina pública ela é burocrática, que tem um custo de transação, um custo de intermediação muito alto, um tempo muito longo entre a decisão e a ação e o efeito, isso tudo, além de encarecer, né, e de fazer com que de atrasar que as coisas não aconteçam, é esse o ambiente em que a corrupção ela acontece. A corrupção não acontece porque os brasileiros são intrinsecamente mais malandros ou mais corruptos do que outros países. A máquina pública brasileira que é muito burocrática, ela é gerida com padrões gerenciais arcaicos, antigos, sem controle. A sociedade não está acostumada a cobrar resultados pelas decisões, né? E a cultura da eficiência na máquina pública, ela é muito recente e não está, ela não existe. Não foi assimilada, né? No atual governo, nós andamos para trás nesse assunto. Andamos para trás. No atual governo federal, sim, nós andamos para trás nesse assunto. Já havia uma cultura sobre gestão pública bem adiantada. Tem algumas pessoas no Brasil que eu queria até citar. O Ricardo de Oliveira foi secretário de gestão aqui no governo passado, escreveu até um livro recentemente que eu aconselho todos a lerem. É um livro excelente sobre gestão pública, a combinação de gestão pública democrática e eficiente. Sim. Né? O Ricardo é um craque nesse assunto, ele está na Prefeitura do Rio hoje. O outro craque é o Anastasia, que foi governador de Minas, né, o professor Antônio Anastasia. Também ele é um craque nessa área de gestão pública. E é muito amigo do Ricardo, inclusive. E eu acho que tem alguns lugares, algumas experiências de gestão eficiente, de desburocratização, que podem servir de exemplos para todos os lugares. Isso é importante, casos de sucesso, né? Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já com o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.